Nunca acreditei em aparições, mas o que eu ouvi e vivi, eu nunca mais fui o mesmo. Recomendo a não ouvir se você estiver sozinho. Isso foi real. Relato 1. Quando eu tinha 10 anos de idade, aconteceu algo que ninguém gostaria de passar. Eu morei, desde sempre em Colares, mas o que você vai ouvir pode deixar dúvidas. Nessa época ouvi um relato sombrio. Um grupo de calouros foram de Belém para Colares fazer um tipo de acampamento e eles foram logo para o lugar mais aterrorizante da cidade, que é a montanha. Para chegar nessa montanha leva em cerca de 30 minutos. Ou mais, o grupo foi acampar durante o dia e decidiram ficar à noite. Essa foi a pior decisão que eles tomaram. Durante o dia parecia tudo tranquilo, tudo começou a ficar bizarro. Depois das 6 horas da tarde, ouviram cantos e pisadas estranhas. Dentro do mato ouviam vozes. Os antigos diziam que depois desse horário, coisas estranhas no mato aconteciam. O grupo que estava ali no meio do mato não tinha noção do perigo em que estava correndo. As coisas começaram a piorar. Quando deu meia-noite em ponto, um deles contam que ouviram um barulho vindo do mato, como se fosse um rugido bem bizarro, mas não souberam o que era. Não parecia com nada que existisse. Ficaram quietos. O barulho começou a ficar mais intenso e mais forte. Parecia que a coisa estava vindo na sua direção. Nesse momento, o medo tomou conta. Eles tinham uma espingarda e começaram a atirar para tudo quanto foi lado. Quando eles olharam para frente, avistaram 2 olhos vermelhos muito grandes vindo na sua direção. O medo tomou conta e cada um começaram a correr. Na montanha tem muitos caminhos e cada um foi para um caminho e se perderam uns dos outros. Deu 24 horas, não apareceram na cidade. A polícia de Colares foi acionada e decidiram procurar o grupo. Entraram na mata em direção à montanha. Depois de horas encontraram todos eles, mas a forma que foram encontrados foi muito bizarro. Eles estavam de joelhos repetindo as mesmas palavras. Suas feições estavam pálidas, como se algo estivessem possuídos eles. Quando chegaram à cidade, somente um deles conseguiram contar o que realmente aconteceu. Eles foram embora da cidade que nunca mais voltaram. Até os dias de hoje nunca mais pisaram em Colares. Não ouça essa história se você tem medo. Isso aconteceu com meu pai, é real e perturbador. Eu morava no interior, onde não tinha energia elétrica, e nos dormia de lamparina no interior de Belém, chamada Colares. Nunca acreditei em assombração. Com meus 12 anos de idade, comecei a trabalhar na roça com meu pai, e ele sempre contava que a partir das meia-noite, algo sobrenatural acontecia na casa onde nos morava. Até aí, nunca tinha visto aparições. O terreno em que nos construímos a casa de barro foi uma mulher misteriosa, deu para nos morar. Só que essa mulher misteriosa desapareceu há anos. Até hoje não sabemos o que aconteceu. Meu pai contava que às meia-noite ele ouvia algo assustador passando ao lado da nossa casa. Nos morava em casa metade de madeira e metade barro. Em uma dessas noites, ele ouviu um barulho de corrente, como se alguém estivesse acorrentado. Ele decidiu olhar pela brecha da tábua. Quando ele olhou, não viu ninguém. Depois de alguns segundos, o barulho de corrente voltou. Ele novamente foi olhar pela brecha. Quando ele olhou, tinha do lado de fora uma pessoa olhando para ele. Um ser todo de preto sem rosto, com uma corrente nas suas pernas e mão. O ser parado por horas olhando, e meu pai, sem se mexer, ficou paralisado por horas. Ele conta que até os dias de hoje nunca mais foi o mesmo. Essa história aconteceu e é real. Na cidade de Colares, sempre teve aparições sobrenaturais que antigos moradores contam, e essa foi uma das inúmeras delas. Eu morava na cidade de Colares. Na época eu tinha 11 anos. Tínhamos uma brincadeira chamada Polícia e Ladrão, onde a polícia tinha que prender o ladrão. Reunimos 10 amigos e dividimos 5 pessoas ladrão e 5 polícia. Até aí tudo bem,
Decidimos fazer a brincadeira nos bairros de Colares. No final da brincadeira, decidimos ir pegar frutas na montanha, onde aconteciam muitos relatos sobrenaturais. Mas como éramos crianças, não acreditava muito nessas histórias. Então fomos para a montanha. Chegamos, era 4:30 da tarde. Começamos a pegar castanhas do Pará e não percebemos que já ia dar quase 6 horas da tarde. Só que a montanha tem vários caminhos. Começamos a juntar e viemos embora, só que no meio do caminho percebemos que faltou um de nossos amigos. Quando percebemos já estávamos longe, decidimos voltar para procurar. Só que durante a caminhada até a montanha, começamos a ouvir barulhos sinistros. Vozes de pessoas que pra gente parecia que fosse um dos outros amigos fazendo. Ouvimos gritos perturbadores. Foi daí que começamos a ficar com medo. Com muito medo mesmo. Chegamos aonde estávamos ajustando castanhas. Começamos a chamar pelo nome do Rafael. Gritamos por cerca de 20 minutos, até que nos vimos uma pessoa correndo de dentro do mato em nossa direção. E ele não parou, e começamos a correr junto com ele. Durante o percurso, começamos a ver o caminho ficando cada vez mais estreito. Algo parecia errado, era como se tudo ficava distante, até enxergamos a primeira casa. Quando chegamos perto de onde eu morava, perguntamos para o Rafael o que tinha acontecido e ele contou algo que me fez nunca mais pisar na montanha. Ele disse que quando fomos pegar as castanhas, ele viu uma mulher toda de branco, muito bonita, chamando ele. E ele foi até ela. Quando vai chegando perto da mulher linda, a face da mulher começou a distorcer e ficar cada vez mais estranha. A cara da mulher ficou muito distorcida. Ele conta que ficou paralisado na hora. E ao lado da mulher tinha uma cruz enfincada no chão. E ela pedia para ele cavar aonde estava a cruz. E quando nós gritamos o nome dele, ele se despertou e começou a correr sem parar para ninguém. E quando ele passava nas entradas do caminho, ele via ela. Depois de alguns dias, ele foi para a capital, passar alguns dias, foi se tratar. Quando ele voltou a Colares, ele contou que ele sonhava com a mulher todos os dias, pedindo para ele ir lá na montanha cavar a cova onde estava a cruz de madeira. Desde então eu tenho 45 anos e nunca mais pisei na montanha. E você me diz, tem coragem de ir na montanha de Colares à noite? Comente aqui se você já tinha ouvido falar de algumas dessas histórias que aconteceu em Colares. Se gostou, se inscreva para você não perder nenhum vídeo.